Filipenses, capítulo. Leamos mais uma vez o texto que estaremos considerando agora à noite, pela última vez, como fruto dessa série de pregações que o pastor está realizando com base nessa epístola. E, portanto, você acompanhará comigo a leitura de Filipenses, capítulo 1, e nós leremos agora os versos 19 até o verso de número 26. Abra aí a Escritura Sagrada nessa passagem e acompanhe comigo o que temos para considerar juntos essa noite mais uma vez. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amados, hoje pela manhã, chamei a atenção dos irmãos para algo notável que o apóstolo afirma nesse texto que temos diante de nós. Lembrei que temos aqui uma doutrina fundamental, importantíssima, para que consideremos em nossas próprias vidas, na nossa própria caminhada cristã. Naquela ocasião, hoje pela manhã, lembrei aos amados irmãos os aspectos gerais dessa certeza da graça e da salvação, dessa doutrina que nos afirma que é possível sim ao crente ter fé verdadeira, acompanhada de uma certeza inabalável do estado em que ele há de se encontrar depois dessa vida. Chamei a atenção para o fato de que a fé cristã coloca diante de nós a possibilidade de usar pronomes pessoais e possessivos, como bem fez o apóstolo Paulo nesse texto que estamos lendo. Ele disse: olha, para mim, no meu caso, eu estou certo de uma coisa: o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque estou certo, plenamente certo, de que ao deixar essa vida, eu vou estar com Cristo, o que é muito melhor do que qualquer coisa que eu possa experimentar nessa vida. Mostrei então para os irmãos que isso é o ideal para a vida de cada um de nós como crentes em Cristo. Que sejamos capazes de afirmar em alto bom som com relação a nós mesmos aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós: olha, eu estou certo de que aquele que guarda o meu bom tesouro está aguardando a minha chegada na eternidade, e ele há de coroar a minha fé, a minha esperança, a minha certeza plena de que eu viverei com ele. Parece que é bom que a gente entenda que a Bíblia não apenas fala-nos dessa possibilidade, mas ela também adverte-nos que devemos procurar isso com diligência. Olha, não existe nada que tenha um efeito mais encorajador,
mais motivador, mais significativo na vida cristã, além deste. Eu quero crer, amados, que a nossa mornidão, a nossa indiferença, a nossa falta de interesse pelas coisas espirituais, é porque não temos uma certeza tão plena, tão cheia, tão repleta nessas verdades. O que fazia esse apóstolo encarar toda e qualquer situação, sabedor que era, de que mesmo que ele morresse, Deus seria glorificado através dele? Era uma certeza grandiosa, uma certeza que de verdade dava a ele motivos de sobra para gastar-se e ser gasto para a glória do Senhor. Portanto, mostrei pela manhã os aspectos gerais dessa doutrina e afirmei claramente, categoricamente, que é possível sim um crente ter fé verdadeira, mas não ter tanta certeza da fé que possui. De que a fé verdadeira não traz consigo obrigatoriamente uma certeza robusta e plena disso. Disse mais, amados, que um crente pode trabalhar, lutar por muito tempo até que ele consiga tal certeza. Disse mais, amados, que todos nós deveríamos levar esse assunto muito a sério em nossas próprias vidas. Porque olha, eu não sei quanto a você, mas eu quero crer que não existe coisa mais urgente do que ter certeza de que ao partir dessa vida estaremos sendo recebidos na eternidade pelo Senhor Jesus. Se isso está diante de nós, se isso é possível, e se a Bíblia adverte-nos, encoraja-nos, diz-nos que devemos buscar tal coisa, a pergunta que ficou pela manhã e que espero responder agora à noite é a seguinte: como nós podemos trabalhar em nossas próprias vidas para ter essa certeza ilustrada, representada e afirmada pelo apóstolo no texto que temos diante de nós? Por assim dizer, o que podemos fazer em prol da nossa própria alma, a fim de que tenhamos algo dessa certeza também na nossa própria vida? A nossa confissão de fé diz que obtemos essa certeza quando fazemos uso correto dos meios apontados por Deus em sua palavra. Ok, pastor, ainda não me respondeu. Quais são os meios apontados por Deus na sua palavra que nos ajudam a buscar com diligência, a trabalhar em prol dessa certeza em nossa própria alma? Você está entendendo o que eu estou te perguntando e o que eu estou colocando diante de você essa noite? Como é que está a certeza da tua salvação no teu caso? Olha aqui, nós não deveríamos fazer isso, nunca, nos compararmos uns com os outros. Até porque alguns podem ter pouca certeza, alguns podem ter certeza média e outros podem ter muita certeza. Então não ajuda muito fazer uma comparação, até porque cada um de nós pode estar numa fase dessa busca pela certeza. O que temos que fazer então é avaliar o grau de certeza que temos em nós mesmos, no nosso próprio caso, e mais do que isso, não descansar nunca, enquanto esse nível de certeza não produzir em nós aquela alegria, aquele amor, aquele entusiasmo, aquela gratidão, aquela disposição para vivermos para o Senhor, tendo prazer nele diariamente. Amados, vamos ser francos essa noite. Não é disso que a gente precisa. Vamos ser honestos com a nossa própria realidade. Não é disso que nós carecemos. Não é disso que
falta entre nós, na nossa realidade como igreja. Não é disso que eu e você precisamos na nossa própria vida cristã. E olha aqui, não é hora da gente ficar reclamando do que está acontecendo à nossa volta. Mas é hora da gente olhar para nós mesmos e verificarmos se nós mesmos não temos sido negligentes nisso com relação à nossa própria alma. Não há nada que seja mais motivador do que buscar com diligência essa certeza e tê-la amplamente em nosso coração. Quais são então os meios apontados por Deus em sua palavra que nos ajudam na busca dessa certeza? O primeiro deles é que eu e você precisamos aprender a nos apropriar das promessas de Deus, da palavra do Senhor, e de verdade descansar sobre ela. Sabe que parece que isso é muito simplório, mas nós podemos cometer o erro de, no afã de querer viver a vida cristã, sem considerar isso, perder um dos ingredientes mais importantes para alimentar o nosso coração de certeza. Como é que isso funciona? Essa tem sido conhecida a lógica objetiva da Escritura. Os cristãos do passado diziam que isso funciona como uma espécie de afirmação lógica, da qual nós somos levados obrigatoriamente a compreender que estamos certos da posição que ocupamos. Pastor, o senhor confundiu mais do que me explicou. Espera aí, vamos então olhar isso mais de perto. Olha, por exemplo, para um texto como 1 João 5, 10 e 11. João 5, 10 e 11. Diz assim, olha: aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Nós acreditamos plenamente no fato de que a Escritura, a mensagem da Bíblia, é o testemunho de quem? De Deus. Não é um testemunho de homens. As afirmações que temos aqui não se tratam de conclusões lógicas que alguns homens tiraram da observação que eles fizeram do mundo. A Bíblia é um testemunho dado pelo próprio Deus, que vem acompanhado do selo dele, que é confirmada pela onipotência, sabedoria dele, que descansa no próprio Deus. E qual é o testemunho da Bíblia para nós? Cremos que esse testemunho é um testemunho divino. E qual é esse testemunho? O que ele afirma para nós? Que verdade ele coloca diante de nós? Vamos ver algumas coisas. Verso 12. 11 e 12, melhor dizendo. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pode parecer muito simples, mas vamos para um outro texto. João capítulo 3, agora não mais em 1 João, mas vá para João capítulo 3. Texto conhecidíssimo. E veja comigo o verso de número 36. 3:36.
isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vá para João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Presta atenção numa coisa. Em todos esses textos, eu podia ler números aqui, o verbo sempre aparece no presente. Quem crê no Filho terá, ainda não teve, não. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Já passou. Qual é a conclusão inevitável que chegamos? Se o testemunho que temos aqui é o testemunho do próprio Deus, e se ele afirma para nós no seu testemunho categoricamente, que se alguém crê no Filho, tal pessoa tem a vida eterna, e se eu creio nesse testemunho, não há motivo nenhum para não ter certeza. Porque se eu fizer tal coisa, eu estou chamando Deus de mentiroso. A primeira ferramenta que devemos manter muito claro para nós é tirar essa ideia falsa de que a palavra por si só já não nos basta. Nos basta sim, porque a afirmação que ela nos faz é categórica e final. Ela afirma-nos claramente que quem está no Filho tem vida eterna. Se eu e você estamos no Filho, temos o direito, a prerrogativa, a ousadia dada pelo próprio Deus para afirmar que a vida eterna já é nossa. E amados, o que precisamos fazer é encontrar tempo em nossas vidas para alimentar a nossa mente, o nosso coração dessas certezas. Você sabe que as dúvidas roubam de nós as certezas que a palavra nos dá largamente. Hoje eu estava conversando com um irmão sobre isso, e eu falava para ele, olha, sabe que uma das artimanhas que o diabo mais usa para tirar certezas do nosso coração é encher a nossa cabeça de dúvidas. E qual é a melhor maneira de você arrebatar para longe de você essas dúvidas? Afirmar certezas para ele. Não, meu filho, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu creio em Jesus, tenho a vida eterna, não entro mais em juízo, já passei da morte para a vida. Encher nossa mente e nosso coração disso ajuda-nos a manter essa certeza crescente, aumentando em nossa caminhada. Mas eu lamento, e aí eu quero fazer uma crítica que talvez não seja muito agradável. Mas quantos de nós temos lido a palavra do Senhor dessa maneira? Quantos de nós temos tido tempo para fazer isso em nossas próprias caminhadas? Amados, estamos perdendo um dos mecanismos mais importantes para manter essa certeza crescente em nossas vidas. Mas pastor, eu não leio, eu leio e não entendo muita coisa. Amado, continua lendo. Não desista. Peça ao Espírito do Senhor que Ele te ajude a entender as verdades. Se aproprie delas. Use elas na sua própria pessoa. Não transfira para terceiros. Diga que você crê nelas. Diga que você descansa nelas. Diga a você mesmo que é nisso que você confia. Temos aí uma maneira muito clara e objetiva de sermos ajudados no crescimento da nossa certeza. Mas alguém pode perguntar, mas pastor, existe alguma outra maneira de conhecer
ou de procurar na minha própria vida provas que manifestem de maneira muito clara que já tenho a vida eterna? Além dessa conclusão objetiva que podemos tirar da Escritura, há algo mais que eu possa fazer para me ajudar na busca dessa certeza? Deixa eu dizer para você que é assim. Além dessa maneira objetiva, há uma outra maneira da gente também usar orientações bíblicas que nos ajudem nessa caminhada. E olha, não esqueça disso. Primeiro começa com essa leitura objetiva, com esse entendimento do testemunho de Deus que nos garante e nos outorga tal coisa. Mas além disso, há aquilo que ficou conhecido na história da igreja como as provas da vida cristã. Eu tenho lembrado isso aqui toda quarta-feira, ao longo das últimas quartas-feiras que a gente tem estudado a doutrina bíblica da regeneração. Mas quero essa noite lembrar mais uma vez que uma outra maneira de você trabalhar a certeza na sua própria vida é buscar na tua própria vida manifestações claras de que você já nasceu de novo, de que Deus já te regenerou. Mas como funciona? Olha, se eu encontro essas manifestações na minha vida, e se elas estão de acordo com aquilo que a Bíblia me ensina, eu posso concluir que Deus me chamou pelo Evangelho de Cristo. E que, portanto, já tenho vida eterna e já passei da morte para a vida. Então agora a lógica é outra. A lógica é procurar em nós mesmos essas evidências. Deixa eu dizer aqui algumas coisas. Essa é uma tarefa difícil. Difícil porque nós não gostamos de ser honestos com a gente mesmo. Não é verdade? A gente é muito honesto quando vai avaliar o outro, né? Ah, aquele sujeito, eu jamais faria o que ele fez. É a nossa frase clássica. Faríamos talvez até pior do que ele, né? Mas a gente geralmente não gosta de fazer essa análise pessoal. Não gosta de passar a vergonha de cantar mal e a esposa ser instrumento para repreender você. Sai do microfone, né? A gente não gosta dessas coisas. Vou aproveitar essas coisas aqui. A gente não gosta. É verdade? A gente gosta disso? Não gosta. A gente não gosta de passar uma situação embaraçosa. A verdade é, amados, que esse processo é difícil porque a gente quer se esconder. Se esconder através de maquiagens que a gente cria para nós mesmos. É difícil porque nós somos muito hábeis em mentir a nós mesmos com relação a essa avaliação. Então a gente assim, vou fingir que isso aqui é verdade, vou passar por isso. E a gente é tão hábil em fazer isso, né? Por isso eu quero dizer, olha, esse processo é doloroso. Mas se ele for feito com sinceridade, com honestidade, com critérios bíblicos, ele é fundamental para que a gente avalie se de verdade as nossas vidas estão produzindo aqueles efeitos que a obra que Deus começou produz sempre na vida dos santos. O que quero dizer com isso? É que todos nós temos que nos perguntar sempre se queremos ter mais certeza da nossa fé, se o nosso comportamento tem sido mudado pelo Evangelho. Se de verdade, dia após dia, ano após ano, temos sido mais parecidos com o Senhor Jesus do que éramos no ano anterior. Se de verdade Deus tem trabalhado em nossas vidas e transformado o nosso coração. Olha, se fazemos essa autoanálise, se fazemos esse autoexame e verificamos que ele está acontecendo de fato, podemos concluir que de verdade Deus começou essa boa obra em nós. E há duas coisas aqui que eu quero chamar a sua atenção. Há provas que são
interiores. E há provas que são exteriores, externas. Que provas interiores são essas? Vou ser breve nesse ponto. Amado, você já parou para pensar e já se viu perguntando a si mesmo coisas desse tipo? Olha, eu jamais teria afeição alguma por Jesus se ele não tivesse agido na minha alma. Não estou dizendo que você ame a Cristo perfeitamente, nenhum de nós ama Ele perfeitamente. Mas embora saibamos que nós não o amamos perfeitamente, a gente sabe que o ama. Parece um negócio subjetivo, mas é aquela compreensão de que eu jamais estaria do lado de cá, jamais teria a compreensão dessas verdades, jamais seria filho de Deus por adoção em Cristo, se isso dependesse de mim mesmo. Eu olho para o meu coração e fico às vezes estarrecido com tanto pecado que eu ainda permito que aconteça na minha vida. Isso me incomoda. Isso cria uma certa insatisfação na minha alma. Mas por outro lado, eu tenho alegria, gozo, exultação na pessoa de Cristo, na obra que Ele realizou. E de uma certa maneira isso é ardente expectativa da minha alma. Lá no fundo do meu coração, há algo que é muito claro para mim, embora às vezes não pareça tão claro quanto eu gostaria que fosse. Tu és meu, e eu te chamei. Eu te chamei para ser meu. Isso é uma prova maravilhosa de que essa boa obra começou em nossas vidas. E se lembrarmos disso, isso enche o nosso coração de certeza, de alegria, de prazer. Mas não se tratam apenas de provas internas. E olha, eu já lembrei no início que é difícil fazer essa análise. Mas há também as provas externas. Lembre-se, Deus só leva para o céu quem Ele santifica na terra. Deus só leva para o céu aqueles que Ele santifica na terra. E não tem jeito. Quem está em Cristo é santo. Busca a santidade. Vive uma vida de santificação. E aí o apóstolo João escreve uma carta ainda para nos lembrar alguma dessas manifestações exteriores. E deixa eu rapidinho lembrar algumas delas para vocês mais uma vez. Uma delas é aquela que chama a nossa atenção para o fato de que temos prazer em guardar os mandamentos de Deus. Você lembra da afirmação dele? Aquele que conhece a Deus guarda os mandamentos. E numa outra ocasião ele lembra, os mandamentos não são para esses penosos. Eles têm prazer em obedecer a Deus. E eu lhe pergunto, como é que anda a tua vida nessa área? Quando você quer fazer uma coisa, e a Bíblia diz para você fazer outra, qual é a sua atitude? Não, Senhor, não farei, não farei, não farei, não farei. E faz o que quer. Ou não, Senhor, eu quero te obedecer e cumprir a tua vontade para a minha vida, mesmo que isso custe abrir mão dos meus próprios interesses. Guardar os mandamentos significa obedecer ao Senhor, mesmo quando isso contraria a nossa própria vontade. Isso não é feito, meus amados, com aquele coração pesado. Ai, que bom seria se Deus me libertasse desse fardo. Eu queria tanto poder fazer o que eu quero. Não. Quem conhece, tem prazer, se alegra, busca agradar a Deus em tudo.
E olha, não se engane, amado. Vida que é produzida pelo Espírito de Deus tem essa marca característica. Não me entenda mal, não significa dizer que a gente vai guardar sempre. Mas quando a gente não guardar, a gente vai lamentar por isso. Que a gente vai trabalhar com afinco, com perseverança, para fazer sempre a sua vontade. Uma outra lembrança que o apóstolo nos dá, é que quem conhece a Deus, quem é nascido de Deus, ama os irmãos. Amor, que é um tema que está aí recorrente na vida da nossa igreja. Amar os irmãos tem a ver com aquilo que você conhece muito bem. Ter prazer na comunhão com o povo do Senhor. Já disse isso aqui em outras ocasiões. Crente que não tem prazer na comunhão com o povo de Deus, tem um problema sério para resolver na sua vida. Talvez nunca tenha nascido do alto. Talvez nunca tenha sido filho de Deus. É aquela coisa, quem se envolve muito com os incrédulos e tem muito prazer na companhia deles, está dizendo em alto e bom som que talvez seja um deles também. Não é assim que se diz? Farinha do mesmo saco anda junto. Aves da mesma plumagem estão sempre congregadas no mesmo lugar. A ideia aqui é parecida com isso, amados. Agora o coração daquele que foi alcançado pela graça tem amor por aqueles que, como ele, foram alcançados pela graça também. Sabe, crente que fica contando a semana, não veja a hora de não chegar o domingo, porque eu não aguento ir para a igreja. Ô negócio chato para a igreja. Não aguento esse negócio. 2 sermão de manhã e de noite, não dá. O pastor podia pregar só meio sermão, né? Aumentar aí o tempo de cânticos, de coisas que possam nos entreter. Isso é sério, amados, mas tem gente aí que vive assim e acha que está caminhando para a eternidade com o Senhor Jesus. A pergunta é isso que está em nosso coração? É assim que temos vivido? E esse amor, amado, se revela na prática, lembra? Não é amor só de palavras, não, mas amor de obras e de verdade. Se você vê alguém passando necessidade e não faz algo por ele, você é chamado pela Bíblia de mentiroso, que não ama nada. Amor de verdade é um amor que se dá ao outro, que faz o bem pelo outro, que procura aliviar o sofrimento do outro. E portanto, quem é nascido do alto deve procurar essa prova na sua vida. E a manifestação disso é a clara evidência de que tal pessoa tem de fato uma obra do Senhor sendo realizada nela. E ela pode ter certeza da sua eternidade com Deus. Minha última prova, com base ainda em João, é aquela que temos em 1:4. Você não precisa abrir lá não, deixa eu só ler para você. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Crente deve procurar na sua vida as manifestações da habitação do Espírito nele. Não há nada mais poderoso do que isso para provar que de verdade, temos essa boa obra em nossas vidas. Do que eu estou falando? Ser guiado pelo Espírito. Porque quem nasceu do Espírito é guiado por Ele. Você conhece algo disso na tua vida? O Espírito te guiando, te dando orientações, te ensinando, te chamando para orar, te dizendo o que você deve fazer, trazendo você cativo à palavra, advertindo você de algum pecado. Ele faz isso muitas vezes. Quando a gente peca, ele faz a gente perceber a bobagem que fizemos. Não é aquele lamentar de uma consciência pesada apenas, não. Mas é a consciência de que nós ferimos, entristecemos a ele, de que deixamos de considerar o que ele tinha para a nossa vida. Você conhece algo dessa verdade na tua própria caminhada? E por que não falar do fruto do Espírito? Como é que anda aí? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio. Essas coisas
se manifestam na tua vida em algum grau, elas estão presentes na tua caminhada de alguma maneira. Se elas estão, é mais um ingrediente inigualável para que tenhamos certeza. Eu disse que isso não seria fácil. E, portanto, se queremos buscar essa certeza, não podemos evitar esse autoexame. Olha, amados, a gente vive num tempo onde as pessoas não gostam de fazer isso. Mas a Bíblia diz-nos, se queremos ter certeza da nossa caminhada, da nossa salvação, da nossa fé em Cristo, não dê isso nunca. Volta e meia, temos que parar e perguntar essas coisas a nós mesmos, porque elas nos ajudam muito a aumentar o grau de certeza em nosso coração. Minha última palavra e o último mecanismo que temos que ter claro para nós é que, além de apropriar-se da palavra, além de buscar as provas da vida na nossa própria caminhada, eu termino dizendo que é possível também buscarmos um testemunho pessoal do Espírito em nosso próprio coração. E eu quero ler esse texto, Romanos 8,16. E olha o que o apóstolo diz-nos aqui. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu talvez esteja sendo exagerado em dizer isso, mas eu estou quase convencido de que nenhum de nós aqui essa noite já tem experimentado isso aqui. Além da busca pela mensagem objetiva da palavra, além da busca dessas provas que podemos encontrar na nossa vida, há um último mecanismo que está disposto diante de nós para buscarmos essa certeza. É quando o próprio Espírito testemunha no nosso próprio espírito que somos filhos de Deus. Isso pode parecer estranho ser ensinado por um pastor batista. Pode parecer estranho. E eu posso até ser mal interpretado aqui. Mas é algo difícil de descrever, de dizer o que se trata. Mas a história da igreja nos diz que muitos santos no passado, receberam do próprio Espírito uma compreensão, uma consciência da realidade do Senhor Jesus Cristo, da pessoa dele, da obra dele. Um testemunho tão direto, que isso transformou a vida deles de uma vez por todas. Você sabe que todos os grandes pregadores da história da igreja passaram por isso. Receberam esse testificar do Espírito sendo dado ao próprio Espírito deles, que eles eram filhos de Deus. Isso é um testemunho individualizado. Eu vou aqui usar um paralelo que me ocorre agora nesse momento, que é semelhante àquilo que está acontecendo com o Senhor Jesus no seu batismo. Você lembra o que acontece no batismo de Cristo? Ele é batizado, e então o Espírito Santo desce sobre ele sob uma forma de pomba, e uma voz do céu diz algo para ele sobre ele mesmo. O que a voz diz? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É algo parecido com isso. É como se o santo, o cristão, recebesse pessoalmente do próprio Espírito uma voz sendo dita claramente ao seu coração, à sua alma, à sua vida,
e lembrando a ele em alto e bom som: olha, tu és o meu filho amado, e eu em ti me comprazo. Amado, significa dizer que além daquilo que coloquei diante dos irmãos essa noite, um texto como esse nos chama a atenção para o fato de que é bíblico e correto compreender que há também esse testemunho sobrenatural, sim, inigualável, sim, e eu diria maior inclusive do que os dois anteriores, e que não há nada de errado em buscarmos ele em nossa própria. Olha, eu não garanto a você que Deus vai lhe dar isso. O que estou lhe dizendo é que ele está à nossa disposição. E deixa eu tentar usar a experiência de um santo do passado, até porque eu acho que assim você vai me entender melhor. Trata-se de um homem que, não tenho nem o nome dele aqui, que pertenceu ao exército da salvação e que alcançara essa certeza, esse testemunho dado pelo Espírito a ele. E olha o que ele diz sobre o momento em que ele passou por isso. Despertei-me naquela manhã, faminto e sedento, justamente de viver esta vida de comunhão com Deus, de jamais pecar novamente contra Ele, seja em pensamento, palavra ou ação, com um imensurável desejo de ser um homem santo e aceitável a Deus. Com esse desejo, abri minha Bíblia e enquanto lia algumas palavras de Jesus, ele me concedeu uma bênção, tal como jamais sonhara que uma pessoa pudesse ter do lado de cá do céu. Era uma revelação inigualável. Era um céu de amor que invadia o meu coração. Minha alma se derretia como cera diante de fogo. Eu chorava e soluçava. Repugnava-me o fato de ter sempre pecado contra Ele, ou duvidado dEle, ou vivido para mim mesmo e não para a sua glória. Toda a ambição quanto ao ego havia desaparecido. E uma chama pura de amor, havia queimado, assim como um fogo ardente que queimaria uma traça. Eu saí de onde estava, antes da refeição matutina, chorando de alegria e louvando a Deus. Como eu o amava! Naquele momento eu verdadeiramente conhecia Jesus. E olha, ele já havia sido crente por muitos anos. Eu amava tanto, que parecia que meu coração iria estourar de amor. Eu estava plenificado de amor por todas as suas criaturas. Ouvia os pequenos pardais cantando e eu os amava. Via uma minhoca atravessando o meu caminho e eu saltei para não pisar nela. Não queria ferir qualquer ser vivente. Eu amava os cães, amava os cavalos, amava os garotinhos na rua, amava os estranhos que passavam depressa por mim, amava os pagãos, amava o mundo inteiro. Deus fez isso por mim. Bendito seja o seu nome. Ó, como eu desejava ser puro. Como me sentia faminto e sedento por Deus, o Deus vivo. E Ele me deu o que o meu coração desejava. Ele me satisfez. Peso minhas palavras. Ele me satisfez. Ele se tornou o meu mestre, meu guia, meu conselheiro e meu tudo. Amados, eu não sei quanto a você, mas eu ainda não sei o que é isso.
Eu não sei quanto a você, mas o que eu me lembro e o que isso coloca diante de mim é que eu deveria buscar muito mais o Senhor do que tenho feito. De que eu estou perdendo uma excelente oportunidade de ter mais e mais dessa certeza em meu coração. Portanto, se você quer ter fé com certeza, não negligencie nenhum desses meios que Deus coloca diante de nós em sua palavra. Feche seus olhos e falemos com o Senhor. Pai, visita as nossas vidas, Senhor. Dispõe o nosso coração para de verdade buscar diligentemente confirmar cada vez mais a nossa vocação e a nossa eleição. Ajuda-nos, Senhor, essa noite a entender, Pai, quão pouca comunhão contigo temos usufruído. E como somos carentes, Senhor, de te buscar, de suplicar que o teu Espírito testifique ao nosso espírito que somos teus filhos. De verdade procurar essas provas em nossa própria vida com honestidade, com sinceridade, com singeleza de coração, e não ter medo de que, sendo reprovados, Senhor, possamos buscar arrependimento e fé no Senhor Jesus. Ó Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, a compreender aquilo que a Tua palavra colocou diante de nós essa noite e levar isso a sério de fato. A não mais permitir que sejamos levados a viver uma vida com fé, mas talvez com tão pouca certeza. Mas vem, Senhor, e desperta-nos para a necessidade que temos de buscar isso do Senhor. Atende a nossa súplica. Faz a Tua vontade em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Nós vamos cantar um hino que finaliza da melhor maneira possível